Esta pilha de papéis representa o dinheiro que não entrou no caixa do Jair. É que as vendas aconteceram, mas o pagamento ainda não. São parcelas em atraso, cheque sem fundo. Tem bastante gente devendo, ainda, principalmente começo de ano, né, que é mais complicado para o pessoal, tem. E o que a gente está fazendo? A gente está tentando cobrar, está tentando negociar, que eu acho que é uma boa para ambas as partes, tanto para a loja como para o cliente. Negociar, de repente você está com a dívida, não está conseguindo pagar, ou esse mês você está apertado, vem aqui, fala com a gente negocia para você, porque no fim acaba sendo bom para os dois, né? Tanto para a loja como para o cliente. Você não vai ficar com o nome sujo e está sempre ativo aqui com a gente comprando. E o comerciante não é o único que enfrenta esta situação. Com a economia do país em queda, muitos brasileiros estão com as contas atrasadas. Hoje, quase 60 milhões de pessoas estão no vermelho. O cenário hoje é um reflexo da crise do país, né? Você verifica, nós chegamos à conclusão, temos aí os índices que apontam que 30% da população está endividada. Isso representa, em média, 65 milhões de brasileiros. Quer dizer, 1/3 da população está endividada. Tem dívidas superiores a 90 dias. Isso é com cartão de crédito, a conta de água, luz, boleto de automóvel, plano de saúde. Isso, mas a gente tem que verificar que o país ele enfrenta uma crise econômica e isso vai se refletir na população. Então, o próprio país está endividado, o governo está endividado e automaticamente isso também passa para a população. Isso significa que nós estamos abaixo do zero, significa que nós estamos devendo. Então, primeiro nós temos que acertar essas contas, o governo tem que acertar essas contas, a população tem que acertar essas contas para a economia chegar no marco zero e assim começar a população a consumir novamente e a economia começar a girar. Segundo um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Lojistas, a maior parcela de devedores tem idade entre 30 e 39 anos. Esta faixa etária representa mais de 16 milhões de inadimplentes em todo o país. Em Mococa existem 2.292 pessoas cadastradas no Sistema de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial. Números que, em reais, representam quase 5 milhões. É um dinheiro que deixa de circular em um mercado que enfrenta sérias dificuldades com a crise, ou seja, é um efeito dominó que acaba afetando todo mundo, não só o comércio. A gente percebe que cada ano que passa tem aumentado o número de inadimplência na cidade. Um dos papéis da associação comercial, na realidade, é cada ano trabalhar mais para que essa inadimplência seja informada na nossa base. Apesar de hoje nós termos 900 sócios, 900 empresas do comércio da cidade que são associadas e utilizam o banco de dados do SCPC, do SRC, metade desses associados que realmente nos informam, ou seja, a gente tem aqui no nosso banco de dados para entrar em contato com os consumidores, fazer uma proposta de negociação, apenas 50% dessas empresas que são associadas, Então, um trabalho que eu tenho feito nas minhas consultorias é conscientizar mesmo a empresa de fazer informação para o consumidor, porque muitas vezes o consumidor não tem nem ciência, de que às vezes ele tem um débito com a empresa. O único caminho para resolver o problema é a negociação. Afinal, na ponta do lápis, uma dívida representa um prejuízo que pode ganhar proporções cada vez maiores. Tanto para o credor, que precisa gastar com recursos, como cobrança, cartório e telefone, quanto para o devedor, já que o valor terá acréscimos com o passar do tempo. A dica do Paulo César é analisar a real situação do orçamento e das contas pendentes antes de negociar. O primeiro passo, a primeira dica, é sempre a pessoa tentar pagar isso à vista, juntar um dinheiro e, com dinheiro em mão, ela tentar fazer essa negociação com a pessoa. E a segunda dica, que é muito importante, as pessoas têm que ter um raio-x, um espelho de quanto era a tua dívida. Eu tenho uma dívida com um carro, eu financiei ele em 60 meses, mas eu já paguei 10 parcelas, então eu preciso saber
quanto eu financiei, quanto eu já paguei e quanto eu devo, para assim você saber qual é a proposta que você deve aceitar do banco, ou da financeira, ou do escritório de advocacia. As pessoas muitas vezes não têm essas informações, então como aceitar uma proposta se você não tem o valor da tua dívida? E atenção, cuidado com a taxa de juros cobrados. A gente trabalha muito isso na hora do atendimento, é entender a capacidade do consumidor. Quando a gente entra em contato com a empresa, a gente tenta passar ao máximo, né, as condições atual daquele consumidor, porque a gente sabe que às vezes tem pessoas que perdem o seu emprego, que é uma renda fixa, às vezes conseguem fazer algum tipo de bico, consegue ter um valor ali X mensal, porém talvez não é um valor suficiente para estar assumindo uma parcela alta. Então, dentro disso que o consumidor nos passa, aqui no atendimento a gente tenta passar para o empresário o quanto que ele vai conseguir pagar e tentar negociar aí uns juros bacana para não prejudicar o consumidor. Quem tem uma conta em atraso também tem direitos. Nós temos 2 tipos de renegociação de dívida no direito. O primeiro delas é regido pelo Código Civil, chamado resolução, onde o endividado, vamos dizer assim, ele assume um contrato, né? Na verdade, a gente costuma dizer que a dívida é um contrato, quando a pessoa toma um empréstimo ou faz um contrato, até mesmo de aluguel. É uma dívida, a pessoa não dá conta de pagar, então pelo Código Civil ela faz resolução, tá? Se o contrato que a pessoa fez se enquadrar nos parâmetros do Código Civil, então é resolução. Só que é uma forma muito gravosa de se resolver. É como se fosse uma briga dentro do direito, uma coisa muito áspera, e que isso no futuro pode causar problemas. É a mesma coisa, 2 partes, elas podem resolver amigavelmente e com briga. É sempre bom resolver amigavelmente. No caso da resolução, é um pouco doloroso para as 2 partes, então isso pode prejudicar quem está tentando resolver. O autor do processo de resolução, ele pode se dar por prejudicado. No futuro ele pode não conseguir efetivar um contrato com essa empresa por conta dessa forma gravosa de se resolver, que é bem diferente da revisão do contrato que é previsto pelo Código do Consumidor, que são aqueles contratos que a gente conhece como tomada de empréstimo, de financiamento, empréstimo consignado. Tem uma cláusula no Código de Defesa do Consumidor, um inciso, que fala o seguinte, que quando o consumidor ele é exposto a onerosidade excessiva, ele pode pedir a revisão desse contrato. Mas o consumidor tem que estar muito atento, Michele, isso é um alerta para todos. Porque não é só chegar e falar, quero uma revisão. Tem alguns requisitos, alguns detalhes que o Código de Defesa do Consumidor ele exige, e na verdade a boa-fé, né, o princípio da boa-fé do direito, ele conduz dessa forma.